Pessoal, boa noite. Vou começar aí, vamos com mais uma aula de Direito Penal. E olha só, eu mandei lá no grupo, né, o arquivo com os slides da aula. Já tinha mandado na semana passada 3 capítulos de livro que a gente vai utilizar agora nessas primeiras aulas. E postei também no Classroom. Eu ainda não tive acesso, ainda não me liberaram acesso ao WebGIS. Então, não postei nada no WebGIS, porque eu não tive acesso ainda. Cobrei do Diego hoje, eu vim cobrando dele semana passada. Então, assim que a instituição liberar meu acesso, eu vou postar isso aqui tudo também no WebGIS. Então, até agora, eu tenho só a opção de postar no Classroom e também no grupo do WhatsApp da sala. Ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou demonstrar aqui a questão do Classroom, como é que é. Semana passada, 8 alunos já cadastraram, então já estão. O endereço é esse, ó, classroom.google.com. Deixa eu até colocar no chat depois. Para mim, o áudio do Paulo é ruim. Oi? O áudio está legal, perguntando se porque para seu áudio está bem ruim. Eu não sei se problema. Legal, esse é para você de fechar. Aqui, ó. Esse aqui é o conteúdo, né? Quando você digitar lá o Classroom, deixa eu copiar aqui o link. Vou poder disponibilizar no chat aqui. Esse é o link, clicou, ele vai te direcionar para essa página. Provavelmente vai te pedir o código da turma. Aí você vai digitar esse código aqui, ó. Deixa eu copiar ele aqui também. Vou postar ele no chat. Isso. Você digitou esse código, ele já vai te direcionar para essa página. Está lá, Direito Penal 3, quarto período. E aí já tem bastante conteúdo que eu disponibilizei desde a última aula. Já tem aqui, ó, a apresentação, o slide de apresentação da emenda e das referências bibliográficas da matéria, o primeiro capítulo de livro sobre a teoria geral da pena, o outro capítulo sobre a sanção penal, o terceiro que a gente vai começar hoje, que é sobre a aplicação da pena. O slide que nós trabalhamos na aula passada sobre a teoria geral da pena, os 2 vídeos da aula passada, né? Lembrando que a gente sempre vai trabalhar com 2 blocos, né? Eu vou sempre lecionar 3 aulas de 50 minutos cada. Ao invés de a gente fazer 2 de 40, até 2 de 40 eu não consigo trabalhar com vocês nem a metade do conteúdo que a gente tem para ver ao longo do semestre. Então nós vamos fazer 3 de 50 minutos. A gente começa às 7 horas, vai até às 8h40, volta às 9, fecha às 10 horas. Então tá aqui os 2 blocos de aula disponíveis. Aqui você já consegue fazer o download, né, dos vídeos. E tá aqui, ó, aula 2, 10/8/2020, slide. Então já está pronto para poder fazer o download. Hoje ainda, né, depois que a gente finalizar a aula, que eu consegui gerar os vídeos, hoje ainda eu posto, né, os 2 vídeos para poder vocês terem depois a oportunidade de fazer o download. Quem não teve como acompanhar a aula, fazer o download e assistir depois. E quem quiser fazer alguma revisão com relação ao conteúdo, fica disponível lá. Beleza? Pessoal, outra coisa. À medida que for transcorrendo a aula, joga no chat o nome completo, né, para a gente poder ter o controle da chamada de quem está participando. Beleza? Gente, então vamos lá. Então nós vamos começar hoje com a aplicação da pena. A gente vai partir de uma pena abstrata para chegar numa pena concreta. Nós vimos na aula passada que
todos os tipos penais, com exceção do artigo 28 da Lei Antidrogas, com exceção do crime de posse de droga para consumo próprio, todos os tipos penais vão trabalhar com pena mínima em abstrato e pena máxima abstrata. Isso para poder respeitar um princípio constitucional, que é o princípio da individualização da pena. Então, a gente, a partir das circunstâncias do caso e também das circunstâncias pessoais do indivíduo que praticou o crime, a gente vai ter uma pena hora mais baixa, hora mais alta. Então, para respeitar esse princípio da individualização da pena, o Código Penal, a legislação penal sempre trabalha com critérios, com patamares mínimo e máximo para todo e qualquer tipo de crime. Então, por isso que a gente sempre vê pena de 1 a 4 anos, reclusão de 1 a 4 anos, detenção de 6 meses a 1 ano, reclusão de 6 anos a 20 anos. Então, sempre um patamar mínimo e um patamar máximo. E hoje, nós vamos começar a estudar como que o juiz sai de um patamar mínimo, por exemplo, de 6 anos de reclusão e chega a uma pena de 7 anos e 6 meses, de 8 anos, de 9 anos. Então, qual que é o caminho a ser percorrido para que possa a gente, então, ter uma pena final, e a gente ter uma pena final fixada. Então, vamos começar. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto, é a gente entender o pressuposto de aplicação dessa pena. Nós precisamos entender isso. E, antes de mais nada, a aplicação da pena, ela é monopólio do Poder Judiciário. Portanto, só o Poder Judiciário é que pode fixar uma pena àquele que cometeu um delito. Isso não fica a cargo do Poder Executivo, do Poder Legislativo, em processo administrativo, isso não é possível. Então, é um monopólio do Poder Judiciário a aplicação da pena. E o pressuposto, só é possível aplicar uma pena a alguém que cometeu um delito se esse indivíduo detiver culpabilidade. Então, o pressuposto para a aplicação da pena é culpabilidade. O indivíduo tem que ser culpável. E aí vocês vão lembrar do estudo do semestre passado que crime é um fato típico, antijurídico, praticado por alguém dotado de culpabilidade, praticado por um indivíduo culpável. Muitas vezes, o primeiro conceito que a gente tem na mente de crime, crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Na verdade, a tipicidade, o fato típico, e a antijuridicidade dizem respeito ao fato. O fato é típico, o fato é antijurídico. Mas a culpabilidade está relacionada ao sujeito que pratica o crime. Portanto, culpável é o sujeito que praticou o crime, que praticou o fato típico e que também é antijurídico. Então, a culpabilidade, ela é um pressuposto, ela é o primeiro requisito para que a pena possa ser aplicada. Então, o primeiro requisito, culpabilidade do agente que tenha praticado o fato criminoso. Então, culpabilidade do agente que tenha praticado o fato criminoso. Então quer dizer que se o sujeito não for culpável, ele não recebe uma pena? Não, não receberá uma pena. Mas então não acontece nada com ele? Se o sujeito tiver algum distúrbio mental, se o sujeito for inimputável, não acontece nada com ele? Aí nós temos que fazer essa ressalva. Nós temos que ficar atentos quanto a isso. Se o sujeito praticou um fato típico e antijurídico, e esse sujeito é dotado de culpabilidade, então ele receberá como resposta do Estado uma pena. Então esse sujeito vai receber uma pena. Agora, se o sujeito praticou um fato típico e antijurídico,
porém esse sujeito não é dotado de culpabilidade, ele não é culpável, aí existem duas possibilidades. Ele pode ser menor de 18 anos, e aí ele vai responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e vai receber ao final uma medida socioeducativa, que não é pena, é medida socioeducativa. Uma conduta análoga a crime, no caso. Ele pratica crime, né? Ele vai praticar ato infracional análogo à conduta criminosa. Então, ele não pratica delito, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional. Praticou um ato infracional, então vai receber uma medida socioeducativa. Agora, se esse sujeito for maior de 18 anos, porém não tiver o necessário discernimento para entender o caráter criminoso da conduta dele, ele então não receberá uma pena, mas sim uma medida de segurança. Então, essa ressalva importante que nós temos que fazer aqui em relação a isso. Sujeito dotado de culpabilidade praticou um crime, pena. Vou fazer essa separação aqui. Se o indivíduo é culpável, vai receber uma pena. Se ele for imputável, culpável, ele recebe uma pena. Agora, se esse sujeito for inimputável, sendo inimputável por ser menor de 18 anos, o resultado será uma medida socioeducativa. Medida socioeducativa prevista no ECA. Se esse inimputável, se esse sujeito inimputável for maior de 18 anos, ele recebe uma medida de segurança. Medida de segurança é pena? Não é pena. A natureza jurídica da medida de segurança é de tratamento. Então, medida de segurança não é pena. É pena somente aplicada ao sujeito que é imputável, ao sujeito culpável, né, que também pode ser chamado aqui de imputável. Então, os imputáveis, se praticarem um fato típico e antijurídico, receberão uma pena, e os inimputáveis, se forem menores de 18 anos, receberão uma medida socioeducativa, e se maior de 18 anos, porém, se é o necessário discernimento para entender o caráter criminoso da conduta praticada, receberão uma medida de segurança que possui natureza jurídica de tratamento. Então, o Código Penal separa essa aplicação em pena e medida de segurança. Pena para os imputáveis, medida de segurança para os inimputáveis. Beleza? Então, esse é o ponto, né? Esse é o requisito. E aí, tem um outro detalhe também que costuma cair em concurso, que às vezes derruba a gente, que é o seguinte: o crime, né, segundo o critério tripartite, o crime vai ser sempre um fato típico, antijurídico, praticado por um agente culpável. E se o sujeito é inimputável, se ele não é culpável, mas praticou um fato típico e antijurídico, ele praticou o quê? Eu posso falar que ele praticou um crime? Não, ele não praticou um crime. Só é crime se o sujeito que praticou o fato típico e antijurídico for culpável. Mas, né, a gente tem várias notícias de sujeitos inimputáveis praticarem fatos típicos e antijurídicos. O que eles praticam se eles não praticam crime? Presta atenção que isso costuma cair em prova e derrubar a gente. É chamado de injusto penal. Deixa eu até colocar essa observação aqui, colocar essa anotação.
que um fato típico. Vou colocar aqui, ó. Fato típico. E antijurídico, ou ilícito, como preferir, fato típico e antijurídico praticado por inimputável é classificado O Deck passou tanto mal de... injusto penal. Então, fato típico antijurídico praticado por imputável é crime. Fato típico antijurídico praticado por inimputável é chamado de injusto penal. Aparecer essa expressão na sua prova, você já sabe que o sujeito que praticou o fato é um sujeito inimputável. Ele não é dotado de culpabilidade. Ok? Bom, então, nós já temos o requisito. Né? Você tem que ficar muito atento nas questões de concurso, nas questões de prova, porque o sujeito que vai receber uma pena, né, se te pedir para poder fixar uma pena, e aí vai te contar o caso, vai narrar o fato para você, você vai identificando as circunstâncias, a primeira circunstância que você tem que identificar, esse indivíduo que tenha sido acusado de ter praticado um fato típico e antijurídico, ele tem que ser imputável, né? Ele tem que ser um sujeito dotado de culpabilidade. E aí, para a fixação da pena, foram desenvolvidos dois critérios. Um critério chamado de bifásico, lógico, né, 2 fases, e um critério... Paulo, Oi? só uma pergunta aqui a título mesmo de prática, para entender aqui como que funciona na prática. Vai lá. Quando acontece um inquérito policial, assim, o delegado, por exemplo, o investigador lá de polícia, ele identifica essa, vamos supor, essa inimputabilidade do sujeito, e ele já tem que relatar ou isso é só na instrução do processo? Eustáquio, boa pergunta, cara. Deixa eu até aproveitar para eu poder contar um caso que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando num processo de tráfico de drogas para um cliente que era de São Paulo. Ele estava preso aqui no presídio de Divinópolis. E aí, um dia eu fui fazer o atendimento dele relacionado ao processo dele e ele virou para mim e falou assim, olha, tem um sujeito que está aqui na cela que está criando confusão, está criando problema aqui, eu estou até com pena dele. Então, você podia olhar o processo dele para poder ver se você fazia algum pedido, porque, pelo que eles comentaram aqui na cadeia, o caso dele é muito simples. Né? Se fizesse arrumar um advogado para poder fazer algum pedido para ele aí, ele vai embora rapidinho. E ele já criou caso, está criando confusão aqui na cela. Olha o caso dele para mim. Falei, mas o negócio, né, eu não sou da legião da boa vontade, né? Eu trabalho porque eu preciso. Quem vai pagar os meus honorários para eu poder trabalhar para ele, fazer um pedido de liberdade provisória, de revogação de preventiva para ele? Falei assim, olha certinho o caso dele, porque se não for um caso complicado, eu fico responsável por pagar. Eu te pago. Meu pai, já mudou de figura. Né? Se você vai me pagar os honorários, agora eu já vou começar a trabalhar para ele. E aí, agendei um atendimento do presídio para poder conversar com esse sujeito. E depois que eu marquei o atendimento, começou a surgir um boato de que o cara era doido. E eu falei, beleza, né? Doido por doido, eu também sou, vamos lá conversar com ele, vamos lá bater um papo com ele para poder saber o que está acontecendo, o que pega. Aí, quando eu chego no presídio para eu poder fazer o atendimento do sujeito, eu estou descendo as escadinhas do presídio, assim, em sentido parlatório, o chefe de segurança do presídio veio conversar comigo, nunca tinha acontecido isso antes. O chefe de segurança do presídio veio conversar comigo e falou assim, olha, você vai atender o fulano de tal? Eu falei, vou. Ele falou assim, olha, toma cuidado que ele é doido. Até esse momento eu não estava com medo, não. Quando o cara falou isso, cuidado que o cara é doido, eu tive vontade de ir embora. Falei assim, não, larga disso. Outro dia,
a gente atende ele, vão largar isso, larga isso para outra oportunidade e tal. Falei, mas bom, eu já estou aqui, né? Eu ir embora com medo do cara que é doido, vai ficar muito feio, né? Vai ficar muito, muito esquisito. Vamos lá atender o cara. Aí cheguei no parlatório para poder fazer o atendimento do doido. E ele foi me explicar que ele tem um filho, e aí ele foi levar, tinha comprado um presente para poder... Ele não vivia com a mãe do filho dele, né? Eles tiveram um relacionamento, depois separaram. E aí ele foi levar um brinquedo, tinha comprado um brinquedo para poder entregar para o filho, foi até a casa lá onde a ex-mulher morava. E aí, ao chegar lá, a ex-sogra diz para ele, inventou a mentira, que ele falou que tinha visto o filho chegar da escola. Aí a ex-sogra falou para ele que o filho não estava na casa dela e que era para ele caçar um serviço, para ele poder ir embora, que ele não ia ver a criança, não. Aí ele me contando que ficou muito bravo com aquilo, ficou muito chateado com aquilo. E eu sabia que o meu filho estava lá dentro da casa dela, eu comecei a gritar, escutei a voz do menino lá dentro, e aí ela começou a me xingar. Ela começou a me xingar, e aí eu ameacei que eu ia bater nela mesmo, que eu ia acabar com a raça dela. Falei, ó, o cara ameaçou a ex-sogra. Né? Um cara desse, né, ele é mais corajoso do que doido. Né? Quem nunca teve vontade de ameaçar a ex-sogra? Né? Então, não, o cara de doido não tem nada de doido, não, né? Deixa eu analisar certinho. Aí falou que a ex-sogra chamou a polícia para ele, e que aí ele xingou os policiais também, que aí ele perdeu a razão e tal, e prenderam ele estava preso por ameaça e desacato, né, na ameaça na Lei Maria da Penha. Estava preso há mais ou menos uns quase 2 meses, ele estava preso há mais de 45 dias. E o cara era primário, sem antecedentes criminais. Aí eu falei com ele, falei assim, olha, eu vou analisar o inquérito, você assina a procuração aqui para mim, eu tenho que ter acesso ao inquérito, né, eu tenho que ver se realmente, porque acontece muito da gente chegar para fazer o atendimento do presídio, o preso conta uma história para a gente, quando você vai pegar o inquérito, não tem nada daquilo que o cara contou. Né, o trem é totalmente diferente. Então eu falei assim, ó, vamos ver se bate, né, se algumas informações batem aí do que ele me falou. Aí peguei o inquérito, fui no fórum, peguei o inquérito, e era basicamente isso mesmo. Ele chegou para ver o filho, a ex-sogra não deixou, ele ameaçou ela de morte, os policiais chegaram, ele desacatou os policiais. Algemaram ele, colocaram na viatura, levaram para a delegacia, e aí o delegado ratificou a prisão em flagrante por crime da Lei Maria da Penha. Eu peguei, voltei, remarquei um outro atendimento com ele, e aí na segunda vez, e assim, ele conversava muito rápido, meio embolado, tinha hora, mas nada de muito anormal, nada de muito doido, igual todo mundo tinha falado, não. Aí, quando o segundo atendimento que eu fui conversar com ele, eu levei a cópia do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos dos policiais e tal. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, você não está entendendo, não precisa de nada disso aí. Eu falei, por que eu não estou entendendo? Você tem que me tirar daqui. Você tem que me tirar daqui o mais rápido. Eu falei assim, olha, eu vim por esse motivo, né, eu vou fazer o pedido de revogação da sua prisão preventiva e acredito que mais ou menos em 1 semana, 10 dias, já deu prazo do juiz avaliar, do juiz analisar e decidir. Então, provavelmente, daqui 1 semana, 10 dias, você deve estar indo embora. Não, mas você não está entendendo. Eu falei, o que eu não estou entendendo? Você precisa me tirar daqui. Eu falei, olha, tem todo um procedimento, eu tenho que fazer o pedido por escrito para o juiz vai mandar para o promotor vai dar o parecer, vai voltar para ele decidir. Não, você não está entendendo nada. Eu falei, não estou mesmo, não. Não estou entendendo, não. Ah, você tem que me tirar daqui. Eu falei, meu amigo, eu não sou o Rambo de te colocar nas costas, sair trocando tiro com os agentes, pular o muro do presídio e te tirar daqui, assim, não. O negócio não é assim que funciona. Eu tenho que fazer um pedido lá para o juiz. Você não está entendendo? Eu falei, não estou entendendo mesmo, não. Me explica, então, o que está acontecendo. Ele falou assim, eles estão me rastreando. Eu falei, quem? A família da sua ex-sogra está te rastreando? Quer vingança aqui dentro? Mandou alguém te bater aqui? Não, é muito pior do que isso. O FBI está atrás de mim. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí começou com os casos de FBI, da CIA russa, que a cela onde ele estava tinha um satélite que captava as imagens dele, aí transmitia para o FBI estava atrás dele, e que ele ia ser pego que ele seria transportado para a penitenciária de Guantánamo, que ele ia mandar ele para Guantánamo. Gente, eu estou brincando, mas isso aqui é absurdo, eu estou falando isso aqui com vocês. O cara me falava isso com uma convicção e com tanto detalhe que eu falei, isso é verdade mesmo. É verdade.
É o cliente ter o poder arrebentar. Você é o advogado do cara que estava sendo investigado pelo FBI. Eu vou dar entrevista no Fantástico agora. O cara falava isso com tanta convicção que eu falei, não tem jeito de isso ser mentira, não. Não tem jeito de ele ter inventado isso da cabeça dele, não. Aí, peguei e falei com ele, falei assim, olha, você já fez algum tratamento psiquiátrico? Você toma algum remédio aqui no presídio? Não, doutor, não posso voltar naquele lugar lá, não. Aí ele contou que ele tinha feito um tratamento numa clínica aqui em Divinópolis. Eu não posso voltar naquele lugar de jeito nenhum. Eu falei assim, meu amigo, por quê? Não, eu tenho um chip implantado no meu corpo. Tá aqui, ó, meu chip tá aqui. Aí mostrava o braço, ele tá aqui, ó, que é o meu chip. Põe a mão aqui pra você ver, aperta aqui pra você ver. Dá pra você sentir o chip tá aqui. Aí, eu tenho um chip implantado e se eu voltar lá, eles vão trocar o chip por uma tecnologia muito mais avançada, que aí até debaixo d'água eles conseguem me rastrear e eu não tenho como escapar mais, não. Aí eu tô fincado, eu não tenho jeito de escapar mais, não. Não posso voltar naquele lugar, não. Aí eu acabei de conversar com ele, expliquei para ele e tal. E aí, sinceramente, eu fiquei com medo do cara. Falei, gente, um cara desse em liberdade, né, com essa fantasia toda e com essa convicção toda que ele tinha, que ele falava, que ele tinha um chip no corpo, que o FBI estava atrás dele, etc, etc. Falei, um cara desse na rua, ele representa um risco para a ex-sogra, para a ex-mulher, para o filho dele e, principalmente, ele apresenta um risco para o advogado dele. Se ele cismar que o advogado é um agente infiltrado da CIA que estava só, né, fazendo uma emboscada contra ele, eu tô pego, eu tô morto, né? Aí peguei, instaurei um incidente de insanidade mental. Fez a perícia, né, os agentes contaram que no dia que for fazer a perícia, essa perícia é feita em Belo Horizonte, no Instituto de Criminalística. E aí, no dia que fizeram a perícia lá em BH, disse que ele deu um maior trabalho para descer da viatura, disse que ele gritava que não queria que trocasse o chip dele. Não vai trocar meu chip, pelo amor de Deus! Não deixa trocar meu chip, aquela coisa toda. Aí fizeram a perícia esquizofrênico no último grau. Né? E aí, ao invés dele receber pena, ele foi submetido à medida de segurança. Né? Então, a situação é tão complicada porque quando o delegado, se caso o delegado perceber, e aí compete a qualquer uma das partes, né? Pode ser o Ministério Público, pode ser o próprio advogado, nesse caso eu que pedi a instauração do incidente de sanidade mental. O juiz pode pedir a instauração de ofício. Né? Então, nessa situação, se o delegado desconfia, né, se ele chega lá na delegacia com essas conversas de chip implantado no corpo, de FBI, essa situação toda, o próprio delegado vai requerer ao juiz a instauração do incidente de insanidade mental. Porque o incidente de insanidade mental, ele só é possível de ser, né, a inimputabilidade, só é possível de ser aferida e constatada mediante perícia técnica. Então, tem que solicitar, o juiz tem que determinar a realização dessa perícia, ela tem que ser agendada, né, aqui em Minas ela é feita no Instituto de Criminalística, para então a gente tenha um laudo oficial atestando a imputabilidade ou a inimputabilidade do sujeito. Então, isso pode ser feito pelo próprio delegado. Né? Então, se o próprio delegado, se ele desconfiar da sanidade mental do sujeito, ele já pode requerer essa instauração. Ah, passou batido, foi para a audiência de instrução. Na audiência de instrução, ele começou a viajar, começou a falar coisa com coisa, aí o próprio juiz de ofício pode requerer a instauração do incidente de insanidade mental. É uma situação muito difícil, porque, né, imagina, o sujeito tem uma percepção de realidade totalmente diferente da nossa. Ele está num presídio, onde, né, os agentes toda hora vão monitorar, tudo que vai fazer, algema o sujeito, e aí, né, fica num ambiente totalmente complicado, né, piora muitas vezes a situação dele, porque ele teria que estar numa clínica de tratamento psiquiátrico, tomando medicamento, e ele, coitado, ele ficou 2 anos no presídio aqui, esperando vaga na clínica em Barbacena. Então, até surgir, até liberar uma vaga para ele, ele ficou preso em regime fechado 2 anos. Então, foi uma situação bem complicada, bem difícil. Então, olha só. Fez isso, aí muda completamente a dinâmica.
tem que deixar de instruir. Não, tem que provar, no caso lá, ficou provado, né, que ele tinha ameaçado, que ele tinha desacatado os policiais, e aí a consequência foi outra, né, não foi a aplicação de uma pena, e sim a aplicação de uma medida de segurança que é reavaliada, né, de 6 em 6 meses, pode ser reavaliada para poder cessar essa medida de segurança. Tem um filme muito bom, tem um filme nacional, muitos de vocês já devem ter assistido, é o filme do João Estrela, Meu Nome Não é Johnny. Ele é baseado em fatos reais. E é muito interessante, o cara é preso por tráfico de drogas, e aí, no cumprimento da pena, né, porque a medida de segurança ela pode ser aplicada mesmo se depois de colocado no sistema prisional, se o sujeito desenvolver o distúrbio mental, aí ele não tem como cumprir pena mais. Aí converte essa pena em medida de segurança. Então o filme mostra ele iniciando o cumprimento de pena, durante o cumprimento ele fica doido, e aí depois ele é levado, à época ainda, para o manicômio judicial, né? E aí mostra as duas faces, o cumprimento de pena e o cumprimento da medida de segurança. Então é um filme muito interessante. Tem ele liberado até no YouTube para poder assistir em resolução boa, então eu acho que vale a pena. Chama Meu Nome Não é Johnny. É um filme bom, um filme nacional, um filme que retrata tanto a pena quanto a medida de segurança. Beleza? Então vamos lá. Nós temos, para aplicação da pena, nós temos aí esses dois critérios. O critério bifásico, com 2 fases, e o critério trifásico, com 3 fases. Qual dos 2 critérios é o adotado pelo Código Penal? Bom, o critério bifásico ele é adotado para fixação da pena de multa. E o critério trifásico é o adotado para fixação da pena privativa de liberdade. Então, ficar muito atento a isso, né? Cuidado com questão fechada, porque tem que se referir qual espécie de pena. Né? Se falar na pena de prisão, o critério é o trifásico. Se falar na pena de multa, o critério é o bifásico. Olha aqui. Por que o critério para fixar a pena de prisão é o critério trifásico? Disposição do artigo 68 do Código Penal. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Então, o primeiro fixa a pena base. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes. Então, a segunda fase. E, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Então, essa é a terceira fase. Então, para o juiz sair de uma pena abstrata, pena de 2 a 8 anos, uma pena abstratamente combinada, para chegar numa pena final de 3 anos e 2 meses, então ele vai passar por essas 3 fases. Primeiro, ele vai fixar uma pena base, a gente vai ver quais são os critérios, qual que é o caminho para ele poder fixar uma pena base. Então, primeiro, pena base. Depois, ele vai avaliar se existem circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. E, por último, ele vai analisar se existem causas de aumento de pena e causas de diminuição de pena. Então, o caminho é esse. Primeira fase, pena base. E aí, pode ficar tranquilo, tranquila, que nós vamos ver cada um deles. Ah, Paulo, não estou entendendo circunstância atenuante, circunstância agravante, causa de aumento. Não estou entendendo isso. Calma, que nós vamos ver, nós vamos estudar cada uma das fases de forma separada, né, para a gente entender como que o juiz faz para fixar uma pena base, quais são as circunstâncias atenuantes que vão diminuir essa pena e as agravantes que vão aumentar essa pena,
e quais são as causas de diminuição de pena e as causas de aumento, e a diferença. O que é uma atenuante? O que é uma causa de diminuição? O que é uma circunstância agravante? E o que é uma causa de aumento de pena? Nesse aqui nós vamos ver cada um em separado. Importante você saber que primeiro o juiz fixa a pena base, depois ele vai fixar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de aumento e de diminuição de pena. Então, sempre vai passar por essas três fases. Por que que a multa, a pena de multa, ela adota a fixação dela, passa por um critério bifásico? Simples. Né? São duas fases apenas. Está previsto isso no artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e será calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 dias multa e no máximo de 360 dias multa. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Então, por que são duas fases apenas? A primeira fase fixa a quantidade dos dias multa. Quantos dias multa serão? Serão 10, né, pode variar de 10 a 360. Então, chegou lá, ó, são 25 dias multa. Então, a primeira fase é essa, fixa a quantidade de dias multa. E a segunda fase? A segunda fase, o juiz vai fixar o valor de cada dia multa. Valor do dia multa. Que aí, no mínimo, vai ser 1/30 do salário mínimo ou 5 vezes o salário mínimo. Depois nós vamos ver. Né? A depender da situação financeira, a depender da circunstância do crime, né, das consequências do crime, o juiz pode ir aumentando o valor do dia multa. Né? Um exemplo, ó, 25 dias multa. 25 dias multa, fixado no mínimo legal, fixado em 1/30 do salário mínimo. Deixa eu fazer uma continha rapidinho aqui. Né? O salário mínimo é 1.045. Ainda não estou esperando para ver o que vai fazer, se vai comprar. Dividido por 30. Tudo isso. Então, o valor mínimo de um dia multa hoje, Pois é, considerando o só salário sabe se compra ou não. de Pois é, de R$ 1.045, então, considerando esse valor, né, você vai pegar R$ 1.045, que é o valor do salário mínimo, dividir por 1/30, dividir por 30. Vai dar R$ 34,83. Se o juiz fixou 25 dias multa, R$ 34,83 vezes 25, então esse sujeito vai ter que pagar, a título de multa, R$ 870,83. Então não basta simplesmente ele cumprir a pena de prisão. Ele vai cumprir a pena de prisão e, além disso, ele tem que pagar uma pena de multa. Desde que, gente, e aí tem que deixar bem claro isso, desde que o crime tenha a previsão de pena de prisão e também pena de multa. É o que a gente viu na aula passada. É uma previsão cumulativa. Deixa eu projetar aqui o Código Penal. Vocês poderem ver isso. Olha aqui. Vamos pegar lá o artigo 155, o crime de furto. Olha lá. O crime de furto, ele tem uma pena cumulativa. Ele tem uma pena de prisão, que vai de 1 a 4 anos. E olha aqui, ó. Então, o sujeito vai receber uma pena de prisão e também uma pena de multa. Ele tem as duas penas para cumprir. Ah, se ele não pagar a multa, ele pode ser preso? De jeito nenhum. Pena de multa é pagamento em dinheiro. Como que eu cobro uma dívida? Eu posso pedir a prisão do devedor de uma dívida?
só se essa dívida for proveniente de pensão alimentícia. Qualquer outra dívida não pode pedir prisão do sujeito. Então, se esse sujeito foi condenado a uma pena de prisão de 2 anos e a uma pena de 25 dias multa, se ele não pagar o valor correspondente à multa, o Estado tem a opção de inscrevê-lo em dívida ativa e executar. Ah, mas ele não tem nada no nome dele. Ele tem o dia para passar fome e a noite para passar frio. Tem só o dia e a noite. Tem nada. Vai receber? Não vai receber. Ficou inscrito lá há 5 anos, prescreve, nome limpo, pode comprar no crediário das Casas Bahia. Mesma coisa, normalmente não vai ter problema nenhum, não vai ter restrição nenhuma. Certo? Mas é importante, é isso que eu queria compartilhar, não. Deixa eu voltar no Código Penal lá. Mas é importante, a gente tem que sempre ficar atento que, por exemplo, né, o crime aqui, os crimes contra o patrimônio de forma geral, eles vão ter a previsão de uma pena de multa, uma pena privativa de liberdade, mais uma pena de multa. Então são 2 punições, são 2 penas diferentes para o mesmo crime. Agora, se a gente, por exemplo, for lá no artigo 121, no crime de homicídio, olha aqui. O crime de homicídio só tem a previsão de pena de reclusão. Só tem a previsão de pena privativa de liberdade, não tem multa. Então não pode condenar o sujeito a pagar 1 dia multa, que seja, né, 10 dias multa, que é a quantidade mínima prevista na legislação. Certo? Então, olha, para fixar a pena privativa de liberdade, o juiz vai percorrer 3 fases. Primeiro, ele fixa a pena base. Depois, ele analisa as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. Por último, ele vai analisar as causas de aumento e as causas de diminuição. Então, o critério chamado critério trifásico. Vai analisar sempre essas 3 fases. Ah, não tinha circunstância agravante nem circunstância atenuante, não tinha causa de aumento nem causa de diminuição. Ele vai ter que analisar na sentença? Vai ter que analisar na sentença. Ele vai ter que falar que inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, por isso se mantém a pena no patamar fixado na pena base e que inexistem causas de aumento de pena ou de diminuição de pena e, por isso, a pena fixada a título de pena base vai permanecer como pena definitiva. Certo? Então, obrigatoriamente, né, você na condição de juiz, na condição de juíza, sempre vai ter que percorrer esse caminho para fixar uma pena final ao criminoso. Pena base, circunstâncias agravantes, circunstâncias atenuantes, causas de aumento, causas de diminuição. Vamos ver aqui, né, a diferença entre o que é pena base, o que é circunstância agravante, circunstância atenuante, causa de aumento e causa de diminuição. Hoje eu estou errado de novo aqui. Isso aqui que eu quero. Aí. Beleza. Então, sempre vai passar, né, por essa aplicação da pena privativa de liberdade, vai sempre passar por essas 3 fases. Né, a primeira fase, pena base. A segunda, agravantes e atenuantes. E a terceira, causas de aumento e diminuição. Então, inevitavelmente, né, 3 fases diferentes. Então, o juiz sempre vai abrir um capítulo da sentença para falar da pena base. Depois ele vai abrir um outro capítulo para poder falar das circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, um capítulo para falar das causas de aumento e de diminuição de pena. Beleza. Então, ó, vamos entender o que é a pena base, o que o juiz vai levar em consideração para poder fixar essa pena base. Então, gente, partindo daquele princípio
que sempre a gente vai trabalhar com patamar mínimo e máximo de pena. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Então, sempre a gente vai ter um patamar mínimo e um patamar máximo. E aí, o juiz vai ter que iniciar a fixação dessa pena pela pena base, né? A primeira fase, pena base. O que ele vai avaliar para chegar numa pena base? O artigo 59, que vai contar para a gente, que vai especificar isso aí para nós. Artigo 59 do Código Penal. Né? O juiz, atendendo a culpabilidade, atendendo aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos do crime, às circunstâncias do crime, as consequências do crime. 6. Deixa eu voltar aqui, peraí. Bem como ao comportamento da vítima, sete. Então, ó, o que o juiz vai analisar? Tudo isso. Culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime. Ah, eu repeti o 4 aqui 2 vezes. Ó. São 8. Vou mudar a cor aqui da caneta para ficar mais fácil a gente entender. Ó. Então, culpabilidade 1, antecedentes 2, conduta social 3, personalidade do agente 4, motivos do crime 5, circunstâncias do crime 6, consequências do crime 7, bem como ao comportamento da vítima 8. Estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, o juiz vai fixar a pena base levando em consideração essas 8 circunstâncias. Olha o tanto de coisa que o juiz tem que analisar para ele poder fixar uma pena base. Né? Então, o juiz, primeiro, vai analisar a culpabilidade do sujeito que praticou o crime. Depois, os antecedentes criminais. Ele tem antecedentes criminais? Tem. Então, nessa pena dele não vai ficar no mínimo, não. É como se fosse um degrau. Como se a gente fizesse aqui uma escala, né, com 8 degraus. Aqui, ó, beleza. Deixa eu utilizar essa tela aqui só para poder exemplificar. Então, é como se o juiz fizesse uma escala com 8 degraus. Ó, e aí o primeiro degrau é a culpabilidade. O segundo, os antecedentes criminais. O terceiro, o comportamento social. Quarto, a personalidade. Quinto, os motivos do crime. Sexto, as consequências do crime. Sétimo, circunstâncias, eu já falei. Motivo, circunstância, consequências. É isso mesmo. E o oitavo e o último, comportamento da vítima. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um crime com uma pena... Isso aqui é só um exemplo. Eu não lembro de cabeça nenhum crime que tenha essa pena, né, de 1 a 8 anos. Estou inventando agora. Então, imagine que o crime preveja uma pena privativa de liberdade de reclusão de 1 a 8 anos. A pena mínima é de 1 ano, a pena máxima é de 8 anos.
Se o sujeito tiver analisadas todas essas circunstâncias contrárias a ele, todas as circunstâncias são negativas. Ou seja, a culpabilidade foi avaliada de forma negativa, os antecedentes, ele tem maus antecedentes criminais, ele não tem boa conduta social, o comportamento dele também, né, a personalidade dele é uma personalidade voltada para a prática de crime, a vítima não interferiu, não estimulou a prática do delito, nós já vamos ver como que isso acontece. Então, se a gente analisar, nesse exemplo, que todas as circunstâncias do artigo 59 foram analisadas de forma negativa a esse sujeito, qual será a pena base dele? Se todas as 8 circunstâncias são circunstâncias negativas, então esse sujeito escalou todos os degraus da pena base, e aí o juiz já começa a pena base no máximo legal. Já começa aqui. Se for o contrário, não, o sujeito é gente boa, né? Nunca foi preso à toa, ele é gente boa, né? Então, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 foram analisadas de forma favorável a ele. Ele não tem antecedentes criminais, ele, né, tem boa conduta social, ele trabalha com carteira assinada, ele tem família, professa religião, ele é um cara de gente boa, nunca foi preso à toa. Então, se nenhuma das circunstâncias do artigo 59 desfavorece o agente, então, o contrário, né, se ele ficou aqui, se ele não escalou nenhum degrau, se ele permaneceu aqui, depois da análise das 8 circunstâncias, a pena base dele vai ser fixada em 1 ano. E aí o que é importante a gente ficar atento é o seguinte: a pena base, ela começa no mínimo. Então isso é importante a gente sempre guardar, a gente ter em mente. A pena base, ela começa sempre no mínimo. Então o juiz, para poder fixar a pena base, né, se a pena abstrata é de 1 a 8 anos, e aí o juiz vai fixar a pena base, o juiz não pode começar em 5 anos, não. O juiz sempre começa em 1 ano. E para aumentar um dia que seja, o juiz precisa fundamentar. Ele precisa explicar por que ele fixou a pena base em 1 ano e 1 dia. Por que ele aumentou esse 1 dia? Então, como que ele vai explicar? Com base nessas 8 circunstâncias do artigo 59. Culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e o comportamento da vítima. O juiz vai levar isso tudo em consideração para poder fixar a pena base. Lembrando sempre que ele parte do mínimo, né? Se o crime tem pena de 2 a 8 anos, se o crime tem pena de 12 a 30 anos, o juiz sempre começa no mínimo. E aí, se ele entender que a culpabilidade prejudica o réu, ele aumenta um pouco. Ele sobe o primeiro degrau. Além da culpabilidade, o réu tem maus antecedentes. Então, sobe mais um degrau. Além de maus antecedentes, a conduta social do réu é péssima. Além disso, as circunstâncias do crime desfavorecem ele. Os motivos, ele praticou o crime para conseguir dinheiro para comprar droga. Desfavorável também. Ele vai escalando e essa pena, que estava no mínimo, vai se aproximando do máximo. Certo? Então, para fixação da pena base, o juiz sempre vai levar em consideração essas 8 circunstâncias. Essas 8 circunstâncias são chamadas de circunstâncias judiciais ou de circunstâncias inominadas.
Por que que tem esse nome de circunstância judicial? Porque elas são analisadas pelo juiz na sentença. Essas 8 circunstâncias, né, possuem esse nome de circunstâncias judiciais. Por quê? Porque elas são Ô, analisadas Paulo, pelo juiz. Fala comigo. nesse caso aí entra aquela para que punir, quando punir, como punir, Isso. ou eu estou confundindo? E quanto, né? Como, Aham. quando e quanto punir. Ah, É esse caminho mesmo. não, Beleza? beleza. Valeu. Obrigado. Nada. Ó, então, nessa primeira pena base, ela vai ter como baliza as chamadas circunstâncias judiciais, porque essas circunstâncias, quem vai analisar será o juiz. Então, o juiz é que vai analisar a culpabilidade, vai analisar os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Uma coisa importante, uma observação importante que nós temos que fazer. Na fixação da pena base, vou anotar isso. Espera aí que não saiu aqui. Então, na fixação da pena base, o juiz está adstrito aos limites. Então, na fixação da pena base, o juiz está adstrito aos limites mínimo e máximo combinados ao crime. O que significa isso? De forma muito mais simples. Ó, se o crime tem pena de 6 anos, né, vamos colocar aqui, ó, crime, a pena do homicídio simples. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. O juiz, na hora de fixar a pena base, gente, ele está limitado a esse intervalo aqui, ó. Então, o juiz, ele não pode fixar pena base aquém do mínimo e nem além do máximo. Então, ele não pode jamais falar, olha, a pena base, o réu era tão gente boa, mas tão gente boa, que a pena base dele do crime de homicídio simples, que vai de 6 a 20 anos, foi de 5 anos e 6 meses. Não tem jeito. Não pode. Ah, não, o réu era tão pau de espinha, era tão tranqueira, mas tão tranqueira, que a pena dele, a pena base dele, foi fixada em 21 anos. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Certo? Então tem que ficar. Se a pena é de 6 a 20, a pena base mínima é de 6 e a pena base máxima é de 20. Certo? Então o juiz sempre vai ficar limitado a esse intervalo que a lei estabelece. Então ficar atento a esse detalhe aí. Então, na fixação da pena base, o juiz tem que obedecer esses limites. O limite mínimo da pena combinada ao delito e o limite máximo. Bom, e aí aqui agora nós vamos analisar o seguinte. Nós vamos analisar
todas as circunstâncias do artigo 59 para a gente entender. Tá, você falou que o juiz vai observar a culpabilidade, mas o que é culpabilidade? Né? O que se entende por maus antecedentes? O que se entende por uma conduta social ruim? Né? O que se entende por uma personalidade ruim? Então, nós vamos ver cada um dessas circunstâncias agora em separado. Né? A começar pela culpabilidade. Aqui, né, eu iniciei a aula falando que o pressuposto para aplicação da pena privativa de liberdade é a culpabilidade. Né? O sujeito tem que ser culpável. O Código Penal foi infeliz na utilização dessa expressão culpabilidade no artigo 59, porque ele deixa a gente em dúvida. A gente fala assim, ó, peraí, o simples fato do sujeito ser culpável já leva em consideração de forma negativa, já é levado em consideração de forma negativa para o juiz fixar a pena base? É um contrassenso. Se o sujeito tem que ser culpável para receber uma pena, o fato dele ser culpável não pode tornar a pena dele maior, não. Então, na verdade, nós temos que entender essa expressão culpabilidade, lá do artigo 59, como sendo grau de culpabilidade. Então, para tornar isso aqui mais fácil ainda, intensidade da conduta criminosa. Então, a culpabilidade significa isso, a intensidade da conduta criminosa, né? A demonstração inequívoca da obtenção do resultado criminoso. Então, a culpabilidade, que é a primeira circunstância do artigo 59 do Código Penal, significa isso, né? Grau de culpabilidade. O que é isso? A intensidade da conduta criminosa praticada. Vou dar um exemplo e vai ficar muito simples. O sujeito que pratica um crime de homicídio com uma facada na vítima, deu uma facada, matou a vítima. Ele tem um grau de culpabilidade muito menor do que aquele que, para matar a vítima, efetuou contra ela 15 facadas. Tá vendo? Então, a culpabilidade é isso. O sujeito queria tanto, mas tanto matar a vítima, que ele desferiu nela 15 facadas. Né? Pode ser que logo na quarta facada, a vítima já tivesse morrido. Mas o sujeito continuou, desferiu a quinta, a sexta, a 12ª, a 14ª, a 15ª. Só depois de desferir 15 facadas foi que ele abandonou a vítima caída e foi embora. Então, esse sujeito que pratica um homicídio mediante 15 facadas tem um grau de culpabilidade muito maior, a intensidade da conduta dele foi muito maior do que aquele que praticou um homicídio com apenas uma facada. A gente mudar o exemplo para disparo de arma de fogo. O agente desferiu na vítima um disparo de arma de fogo. O outro descarregou a arma na vítima. Então, esse sujeito que demonstra uma culpabilidade, que demonstra um grau de culpabilidade, que demonstra uma intensidade na conduta maior, ele merece a fixação de uma pena base maior. Então, o juiz vai analisar o seguinte, a culpabilidade dele foi acentuada. Ele desferiu contra a vítima 15 facadas. Então, a culpabilidade foi acentuada. Né? Naquele esquema dos degraus, o sujeito sobe
um degrau. O degrau da culpabilidade dele, a culpabilidade foi negativa, né? Então ele sobe um degrau. A pena base aí vai sair do mínimo, né, e vai caminhar no sentido do máximo, certo? Então, culpabilidade é isso. É a intensidade na conduta, é a demonstração inequívoca, né? É o grau da intensidade, o grau do dolo, né? O dolo, quanto mais intenso, maior vai ser a fixação dessa pena base, certo? E aí, tem um outro critério que, em regra, só é possível, como eu estou falando de intensidade na conduta, né, eu tenho que falar de intenção. Ó, o sujeito, ele demonstra maior ou menor intensidade na conduta dele quando ele deseja o resultado. E aquele crime cujo resultado é desejado é o crime doloso. Por esse motivo, né, a jurisprudência entende que não é possível aferir, não é possível analisar o grau de culpabilidade nos crimes culposos, né? Então, em regra, não se leva em consideração a culpabilidade nos crimes culposos. Então, culpabilidade significa isso, né? Você vai avaliar a intensidade da conduta praticada pelo agente. Quanto mais intensa, pior vai ser a pena base dele. E agora o seguinte, eu tenho que tomar cuidado para não incorrer no que se chama de bis in idem. Punir o sujeito 2 vezes pela mesma coisa. O juiz não pode chegar num crime de roubo, por exemplo, e falar assim, olha, a culpabilidade do sujeito foi intensa, o grau de culpabilidade foi intenso, porque ele saiu de casa planejando a subtração do patrimônio da vítima. Ô, gente, não existe roubo sem isso. Se o sujeito tiver saído de casa sem a intenção de subtrair, mediante violência ou grave ameaça, o patrimônio da vítima, não teria acontecido o crime de roubo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes. O sujeito, para praticar o roubo, ele pode simplesmente apontar a arma para a vítima e pedir que ela passe os pertences dela. Agora, o sujeito pode também, como acontece, infelizmente, aponta a arma, a vítima entrega as coisas, o sujeito ainda atira na vítima, o sujeito desfere coronhada na vítima, né? Então, essa situação vai ser levada em consideração para poder aumentar a pena base, porque o grau de culpabilidade foi alto, né? Foi maior do que se ele tivesse simplesmente anunciado o roubo, pego os pertences da vítima e ter ido embora. Anuncia o roubo, pega o celular da vítima, ainda desfere coronhada na vítima, atira contra a vítima depois dela já ter entregue os pertences, não oferece resistência nenhuma. Então, isso tudo é levado em consideração para poder fixar essa pena base. Ok? Então, culpabilidade, vocês vão lembrar sempre da intensidade da conduta. Quanto mais intensa essa conduta no sentido de se obter o resultado, pior vai ser a análise da culpabilidade, maior vai ser, então, a pena base. Certo? Antecedentes criminais. O que são antecedentes criminais? O que significa isso? O que a gente vai entender por antecedentes criminais? Antecedentes criminais são todas as informações contidas
nos sistemas são todas as informações contidas nos sistemas de arquivos criminais relativamente à vida pregressa do réu. Então, antecedentes criminais são isso. São todas as informações referentes ao passado criminal do réu. Né? Antecedentes, antes dele praticar esse crime, o que ele já tinha aprontado? Aqui não interessa para nós outros assuntos que não sejam assuntos criminais. Isso aqui é a famosa capivara do réu, é tirar lá a capivara do réu, né? Apurar a capivara dele. Aí tem duas formas da gente apurar isso. A gente tem a FAQ. FAQ é a folha de antecedentes. Antecedentes criminais. E a gente tem a CAC. A CAC é a certidão de antecedentes criminais. Qual que é a diferença de uma e da outra? A FAQ, gente. A FAQ, a folha de antecedentes criminais, ela diz respeito a todos os procedimentos investigatórios, e a FAQ ela é expedida pela Polícia Judiciária. Ou seja, FAQ é emitida pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal. Quem emite FAQ é a Polícia Civil ou a Polícia Federal. E a CAC? A CAC, a Certidão de Antecedentes Criminais, ela é emitida pelo Poder Judiciário. Então, a FAQ é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Aqui, a CAC é o Poder Judiciário. E existe um outro detalhe também, que é muito importante, né? Porque geralmente os processos criminais que a gente pega, geralmente eles sempre vão ter a FAQ, expedida pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, e também a CAC, vai ter as duas, vão constar as duas. Né? Por quê? Porque, olha só, a CAC, né, a certidão que é emitida pelo Poder Judiciário, ela é circunscrita à comarca. Então, um exemplo, a comarca de Nova Serrana, o juiz da vara criminal da comarca de Nova Serrana, quando ele determina a expedição da certidão de antecedentes criminais de uma pessoa que está acusada dentro de um processo criminal, aquela certidão só vai constar processos que estejam tramitando na comarca de Nova Serrana. E às vezes esse sujeito, ele responde a vários processos criminais em Belo Horizonte, em Contagem, em Betim, e aí esses processos de Belo Horizonte, Contagem e Betim não vão sair na CAC dele, na certidão de antecedentes criminais. Por quê? Porque a CAC é circunscrita àquilo que está registrado na comarca de Nova Serrana. Então, se o juiz juntar apenas a CAC, corre o risco dele julgar como primário uma pessoa que é reincidente. Né? Esse sujeito, olha, em Nova Serrana ele está invicto. Em Nova Serrana ele não respondeu nenhum processo criminal. Mas ele já foi condenado criminalmente em Belo Horizonte, em Contagem e em Betim. Então esse cara é reincidente. Né? Mas se o juiz não tomar o cuidado de requisitar a FAQ, porque olha só, a FAQ, como ela é expedida pela Polícia Civil,
ela vai constar informações investigativas do Estado inteiro. Então, vai constar nessa FAQ que foi instaurado contra ele um inquérito em Belo Horizonte, um outro inquérito em Contagem e um outro inquérito em Betim. Então, o juiz, ao pegar a FAQ, né, quando ele pega a CAC da comarca de Nova Serrana, o juiz vai ver, olha, aqui em Nova Serrana ele responde somente a um processo. Mas eu estou vendo a folha de antecedentes criminais dele, que veio da Polícia Civil, e nessa folha de antecedentes criminais tem a informação de que foi instaurada contra ele uma investigação em Belo Horizonte, uma outra investigação em Contagem e uma terceira investigação em Betim. Então, quando o juiz tem essa notícia, ele não sabe se a investigação foi arquivada, se a investigação virou processo, se esse processo foi sentenciado e ele foi condenado. Quando ele pega a FAQ, observa essa informação lá, aí ele requisita a CAC, a certidão de antecedentes criminais, ao juiz de Belo Horizonte, ao outro juiz de Contagem e ao juiz de Betim. Me manda a CAC desse sujeito, por favor. Ele está sendo processado criminalmente aqui em Nova Serrana e ele veio a informação de que ele teve contra si instaurado o inquérito policial em BH, em Contagem e em Betim. Me dê notícia aí da CAC se essa investigação foi arquivada ou se ela virou processo, e se virou processo, se ele foi condenado criminalmente. Então, com base nessas informações, o juiz pega a CAC, né, providencia a CAC das outras comarcas. Beleza? Então, para a gente poder fechar aqui essa observação dos antecedentes criminais. Então, tudo que diz respeito aos antecedentes criminais é o que o sujeito já praticou na sua vida pregressa, o que ele já praticou antes de estar sendo acusado daquele novo crime. Aí que tem um detalhe. O que vai configurar maus antecedentes, vamos colocar esse conceito. Vou colocar esse conceito aqui, que é isso aqui que vai aparecer na prova e que pode confundir a gente. Configuram maus antecedentes O professor pode fazer pergunta também ou não? Pode sim. A pergunta é a seguinte, uma pessoa que está sendo acusada, o processo ainda não foi encerrado, ele não foi considerado culpado ainda. E o camarada ele vai numa empresa, a empresa puxa os antecedentes criminais. Eu quero saber se parece já, antes da acusação, antes dele ser julgado e condenado, se a empresa já tem esses dados e se pode isso, a empresa fazer isso, né? Porque a empresa, no caso, não daria o emprego para a pessoa, porque ele está sendo acusado. De repente, ele é até inocente. O que o senhor fala sobre isso? Almir, é um problema sério que a gente tem, cara, que se a investigação criminal virou processo, esse processo vai aparecer na certidão de antecedentes criminais e é um grande problema porque a gente tem, né, a nosso favor o princípio da presunção de inocência. Então, o sujeito que está sendo processado criminalmente, ele, enquanto aquela decisão, né, enquanto o processo não for sentenciado e essa sentença se tornar definitiva, ele é considerado inocente. Só mas que ele já começa a pagar, professor, né? Começa a pagar por um erro que ele nem foi condenado ainda, já os empresários já começam a condenar ele, né? Esse é o grande problema, porque quando chega a certidão de antecedentes criminais da empresa, e a empresa fala assim, opa, o sujeito está respondendo a um processo criminal, não vou contratar ele. E ele pode ser absolvido, né? E esse processo pode acontecer uma série de coisas, né? Pode ter sido um processo que foi iniciado justamente com essa intenção de prejudicá-lo, né? Então, é o grande problema que a gente tem hoje. Já foi consertado isso na fase investigativa, porque antes, acho que antes de 2014,
Se a gente tirasse a folha de antecedentes criminais, apareceriam até os inquéritos. E o que é o problema? Pode ser instaurada uma investigação e aí depois, ao se apurar aquela investigação, vê que o sujeito não tem nada a ver com a história. E essa investigação não se tornar um processo. Então, antes de 2014, apareciam até mesmo os inquéritos que eram instaurados contra a pessoa. Hoje isso não aparece mais. Então, acho que já foi um avanço. Já conseguiu barrar isso. Opa, se tem uma investigação instaurada contra a pessoa, ela não vai aparecer na folha de antecedentes criminais dela. Vamos ver o que isso vai virar. Só que o que é o problema? Se essa investigação vira um processo, esse processo, ainda que não tenha sido julgado, aparece lá na certidão de antecedentes criminais. E aí, depois que o sujeito já perdeu o emprego, a empresa não quer nem saber se ele foi absolvido, o que aconteceu. Ele já perdeu a oportunidade de emprego, então já foi prejudicado. Mas é uma falha no processo, né, professor? Uma falha no sistema aí judicial, é uma falha que existe, né? É uma Precisa falha ser corrigida. Que desrespeita, inclusive, um princípio constitucional, que é o princípio da presunção de inocência. Então, já evoluiu, porque já tirou as investigações da folha de antecedentes criminais. Então, já teve uma melhora. O próximo passo, acredito eu, que é tirar isso também da certidão de antecedentes criminais. Porque o sistema tem como fazer isso. É totalmente diferente para a informação que vai dentro de um processo criminal. A informação que está dentro do processo criminal tem efetivamente que dar conta daqueles processos que estão em curso, daquelas investigações que estão em curso. Agora, para o sujeito tirar uma certidão de antecedentes criminais para ele apresentar na empresa, para ele tentar concorrer a uma licitação do poder público ou algo do tipo, um concurso público que seja, se esse processo ainda não foi decidido de forma definitiva, então não deveria aparecer. Mas já E nesse caso, para um tipo de concurso, professor, no caso, num concurso, a pessoa, eles puxam o antecedente, se parecer, ele não consegue ter essa vaga? Os concursos que têm a fase de investigação social, se caso aparecer algum... Aí tá, assim, a gente tem alguns precedentes já de que, olha, puxou. Por isso que existe até um mito agora, que é o seguinte: concurso, os concursos que têm mais de uma etapa, sendo que uma das etapas é a investigação social, se a banca examinadora elimina o candidato porque ele tem, por exemplo, um processo criminal instaurado contra ele, mas que ainda não tem sentença definitiva, existem algumas decisões judiciais dando ganho de causa à pessoa com base na análise do princípio da presunção de inocência. Ele está respondendo ao processo criminal, tudo bem, mas ainda não foi decidida a culpa dele. Ele ainda não foi condenado. E se ele for absolvido, e aí? Olha o estrago que isso gera na vida da pessoa. Aí existe um mito de que as bancas examinadoras, nos concursos que têm prova oral, reprovam esse candidato na prova oral para evitar mandado de segurança, para evitar esse tipo de recurso. No processo eleitoral, professor, no caso da ficha limpa, no caso, tendo aí uma suspeita, tendo a pessoa ele tá nesse caso aí, puxa a capivara dele, igual o senhor está falando, e parece, no processo eleitoral ele pode ser penalizado também ou não? A lei da ficha limpa fala o seguinte: é inelegível o sujeito que tem uma condenação criminal confirmada em segunda instância. Então, esse sujeito, ele foi condenado em primeira instância por uma sentença penal condenatória, ele fez recurso e aí o tribunal de segunda instância confirmou essa condenação. Ainda existem possibilidades, gente, sem nenhuma análise política aqui, é só para poder exemplificar a matéria, vamos pegar o exemplo do Lula. Lula respondeu a um processo criminal lá em Curitiba, foi condenado na Vara Federal de Curitiba, sentença condenatória. Ele ainda estava elegível. Com a condenação de primeira instância, a pessoa pode se candidatar. Porém, ele fez recurso, a acusação também fez recurso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou o recurso e manteve a condenação. A partir do momento que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou o recurso e manteve a condenação,
ele está inelegível. O processo dele já acabou? Não. Estão pendentes recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Então, o processo dele ainda não acabou. Doutor, Foi julgado. Mas como ele teve uma condenação criminal confirmada por um órgão de segunda instância, de acordo com a lei da ficha limpa, ele está inelegível. Então, a pessoa que tem uma condenação confirmada por órgão de segunda instância, ainda que ela consiga reverter isso nos tribunais superiores, naquele momento, ele está inelegível, ele não pode se candidatar. Se, antes da habilitação como candidato, se o órgão superior julga o recurso e anula a condenação, opa, ele está habilitado a concorrer. Então, a lei da ficha limpa fala isso. Condenação confirmada por um órgão de segunda instância, ainda que o processo não tenha acabado. Aí existe também uma discussão com relação ao princípio da presunção de inocência, né? Mas que o Supremo já julgou, já enfrentou e falou assim, olha, não fere o princípio da presunção de inocência o fato de que se considera inelegível aquele que teve uma condenação criminal confirmada por um órgão de segunda instância. Beleza? Entendi, professor. Entendi. Certinho. Então, é o seguinte. Com relação aos antecedentes criminais, o que vai configurar os maus antecedentes? Então, configuram maus antecedentes as condenações Então, configuram maus antecedentes as condenações criminais definitivas que não sirvam a caracterizar reincidência. Então, configuram maus antecedentes as condenações criminais definitivas, ou seja, as condenações criminais transitadas em julgado. Desde que essa condenação criminal não seja capaz de configurar a reincidência. Vamos entender isso daqui a pouco. Então, o que eu tenho que ter na minha cabeça é o seguinte, inquérito instaurado não gera maus antecedentes. Processo criminal em trâmite sem condenação definitiva gera maus antecedentes? Perdão. Não. Então, muita atenção nessa observação para a gente poder entender o que vai gerar maus antecedentes. Só vai gerar maus antecedentes se o juiz pegar a certidão de antecedentes criminais e ver que aquele réu já foi condenado criminalmente de forma definitiva em outro processo. Ah, mas isso é reincidência, né? Não. Vamos ver qual que é a diferença da reincidência para os maus antecedentes. Deixa eu limpar aqui para eu poder explicar isso. Imagina o seguinte, imagina que o sujeito, ele praticou um crime, né, na data de hoje é dia 10 de agosto. Então, imagina que ele praticou um crime aqui no dia 10/8/2020. Só que o ano passado, né, no dia 15, vou colocar 15 do 12. No dia 15/12/2020,
esse sujeito teve uma decisão criminal definitiva, né, julgou lá o último recurso que ele tinha feito, né, ele praticou esse delito. É 2019, foi 2020. Oh, perdão, bem lembrado, obrigado. Deixa eu consertar aqui, porque senão depois gera confusão. Então, no dia 15 de dezembro de 2019, essa decisão se tornou definitiva. Ou seja, não tem jeito de fazer absolutamente mais nada, não tem para onde recorrer mais. Né? Tudo quanto era recurso que podia ser feito, foi feito, todos foram negados, e aí no dia 15 de dezembro de 2019, essa condenação criminal transitou em julgado. Ou seja, a partir do dia 15 de dezembro de 2019, esse sujeito será considerado reincidente. Por quê? Porque no dia em que ele praticou um novo delito, no dia em que ele praticou um novo delito, no dia 10 de agosto de 2020, ele já tinha uma decisão criminal definitiva. O reincidente é aquele que pratica um novo crime, já tendo uma decisão criminal condenatória definitiva. Esse é o reincidente. Esse é o sujeito reincidente. Então, ó, ele vai responder a esse novo processo aqui, cujo crime foi praticado no dia 10 de agosto de 2020, como um réu reincidente. Por quê? Porque no dia em que ele praticou o crime anterior que ele foi acusado já teve decisão criminal definitiva. Não teve jeito de recorrer mais. O único recurso agora é começar a cumprir essa pena aqui. Então, isso é a reincidência. O que são os maus antecedentes? Os maus antecedentes, e é muito comum de acontecer nessa seara, é o fato do sujeito, ó, ao invés da decisão ter se tornado definitiva, no dia 15 de dezembro de 2019, esse sujeito praticou o que a gente vai chamar aqui de primeiro crime. Ele sai respondendo a esse crime, e aí no dia 10 de agosto de 2020, esse sujeito pratica o segundo crime. Então, esse sujeito está respondendo a 2 processos criminais. A data do fato criminoso do primeiro delito, 15 de dezembro de 2019. A data do fato do segundo processo, 10 de agosto de 2020. Pergunto para você, esse réu, ele é reincidente? Não. Por que ele não é reincidente? Porque quando ele praticou o segundo crime, no dia 10 de agosto de 2020, ele não tinha uma sentença criminal condenatória definitiva o condenando por outro delito. Ele responde a um processo. Mas a gente acabou de falar, o simples fato dele responder a um processo não quer dizer automaticamente que ele está condenado. Ele pode ser absolvido, isso aí pode prescrever, pode acontecer uma série de coisas. O que acontece é o seguinte, quando ele praticou esse outro delito, ele já tinha sido investigado e estava respondendo a um processo por um outro crime. E aí vamos imaginar que esse primeiro crime, que a decisão criminal desse primeiro delito, né, que é a sentença aqui, ela transite em julgado, vou colocar aqui, ó, no dia 28 de maio de 2022.
No dia 28 de maio de 2022, veio uma decisão condenatória definitiva. E aí, você recebe no seu gabinete esse processo pelo segundo crime para poder proferir a sentença no dia 23 de julho de 2025. Olha só, vamos entender a dinâmica das coisas aqui, ó. O réu foi lá no dia 15 de dezembro de 2019, praticou um crime. Depois, no dia 10 de 8 de 2020, ele praticou outro crime. Então, ele está respondendo a 2 processos criminais. Esse processo aqui, ó, pelo primeiro crime, e esse processo aqui pelo segundo crime. No primeiro crime, o processo tramitou, foi condenado, fez recurso, o recurso foi julgado, e aí, no dia 28 de maio de 2022, essa decisão condenatória por esse primeiro processo se torna definitiva. E aí o processo pelo segundo crime também tramitou e chega no seu gabinete no dia 23 de julho de 2025 para você, na condição de juiz ou juíza, proferir a sentença e fixar a pena base. Aí você vai analisar o seguinte: esse réu, ele é um réu reincidente? Ele é reincidente? Ó, ele praticou 2 crimes. Primeiro crime e o segundo crime. Ele é reincidente? Não é reincidente. Por quê? Porque no dia em que ele praticou o segundo crime, no dia 10 de agosto de 2020, ainda não existia sentença condenatória definitiva em relação ao primeiro crime. Essa sentença só veio lá na frente. Então, esse réu não é reincidente. Por quê? Para ser reincidente, no dia 10 de agosto de 2020, ele teria que ter uma condenação criminal anterior já definitiva por um crime anterior. Ele não tem isso. No dia 10 de agosto de 2020, ele simplesmente estava respondendo a um outro processo. O que ia acontecer nesse outro processo? Só Deus que ia saber. Agora, quando você pega o processo dele para sentenciar no dia 23 de julho de 2025, você já identifica que ele não é reincidente, porque no dia 10 de agosto de 2020, na data da prática do crime, ele não tinha contra si decisão criminal transitada em julgado. Agora, quando você pega no dia 23 de julho de 2025 para sentenciar, você observa que ele já possui uma decisão criminal definitiva. Gera reincidência? Não gera reincidência. Por quê? A reincidência tem que ser aferida no dia em que ele praticou o crime. No dia em que ele praticou o crime, ele não tinha decisão criminal transitada em julgado. No dia da sentença, no dia da fixação da pena base, ele é considerado reincidente? Não. Mas ele tem maus antecedentes criminais? Sim. Por isso o nosso conceito. Por isso o nosso conceito de que maus antecedentes são todas as decisões condenatórias transitadas em julgado que não configurem reincidência. Então, muita atenção nesse ponto, muito cuidado com isso, para não confundir reincidência com maus antecedentes. A diferença é simples. A diferença é o seguinte: para os dois, tanto para reincidência quanto para maus antecedentes, o sujeito precisa ter decisão criminal definitiva. Tanto para reincidência quanto para maus antecedentes. A diferença é a seguinte: a reincidência é analisada aqui, ó, no dia em que ele praticou o crime. No dia 10 de agosto de 2020, ele tinha já uma decisão condenatória transitada em julgado definitiva? Não. Então ele não é reincidente. Agora, no dia
da fixação da sentença dele. Ele tinha contra si uma decisão criminal transitada em julgado definitiva? Sim, ó, que veio lá em 28 de maio de 2022. Quando que ele praticou o crime? Ele praticou o crime bem antes. Então, quando praticou o crime, não tinha decisão condenatória, então não era reincidente. Depois que ele praticou o crime, veio uma decisão criminal condenatória definitiva. Então, esse réu, nessa situação aqui, possui antecedentes criminais. Então, na pena base, ele vai subir um degrauzinho lá na pena base, porque essa decisão aqui vai fazer com que ele tenha maus antecedentes. Só para a gente finalizar aqui e fazer um intervalo rapidinho. É o que está escrito na súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Ou seja, inquéritos policiais e ações penais em curso não geram maus antecedentes. O professor, se a pessoa repetir o mesmo crime várias vezes, ele paga uma vez só pelo mesmo crime ou tem várias condenações? Não, ele vai receber. Aí, Almir, a gente tem que analisar o seguinte. Se ele praticou, né, a gente tem que analisar se ele praticou esses crimes em concurso. Por exemplo, se ele praticou em concurso material ou em concurso formal, ou se configura o crime continuado. Porque aí pode haver o somatório das penas de cada um dos crimes separados, ou então a aplicação de só uma das penas com acréscimo em razão de ter praticado vários delitos. Então isso aí vai depender do caso concreto. A regra geral é que praticou 3 crimes, vai receber 3 penas correspondentes a cada uma dos crimes. Agora, se configurar um concurso formal lá do artigo 70 ou o crime continuado do artigo 71, aí pode haver aplicação somente de uma das penas com um acréscimo em razão de ter acontecido mais de um resultado criminoso. Beleza? Beleza. Gente, então, para a gente fazer um intervalo, vamos parar por aqui. A análise da súmula 444 do STJ vai dizer justamente isso. Inquéritos policiais em aberto e processos criminais em curso não geram maus antecedentes. Só vai gerar maus antecedentes decisão criminal definitiva, decisão criminal condenatória definitiva e definitiva que não configure reincidência. Porque se essa decisão condenatória definitiva acontecer antes dele praticar um novo crime, quando ele praticar esse novo crime, ele já é reincidente. Agora, se acontecer no curso do segundo processo, isso vai gerar apenas maus antecedentes criminais. Tranquilo? Vou fazer um intervalo rapidinho aqui agora, e aí a gente volta às 9 horas. Beleza? Ô Paulo, volta essa última tela aí, por favor. Beleza, volto aqui agora. Isso aqui. Não, beleza, obrigado. Beleza? Gente, então, até daqui a pouquinho é o tempo da gente esticar as pernas aqui, tomar uma água. Daqui a pouco a gente já volta.